A pessoa vira para mim e diz, eu virei gay. A outra pessoa vira para mim e diz, eu nasci gay e eu não escolhi ser assim. O problema dos desvios da sexualidade na sociedade de maneira geral é que esse tema vem sendo abordado de uma maneira irresponsável, gente. Quando, na verdade, as pessoas estão afirmando isso porque elas desconhecem quais as raízes dos desvios da sexualidade. Porque esse tema realmente se confunde todas as vezes que alguém vem abordá-lo. Nós temos muitas questões no campo da sexualidade que trazem sofrimento emocional para as pessoas de maneira geral. E esse é o tema que eu vou tratar com você nesse vídeo. Para acabar de vez com as mentiras que estão sendo ditas a respeito disso, inclusive travestidas de verdade absoluta. Fica comigo até o final desse vídeo para você compreender de uma vez por todas qual é a maior verdade que está por trás desses argumentos dentro do tema e aonde as pessoas estão sempre colocando argumentos verdadeiros dentro de enganos. Olá, queridos do meu canal, aqui é a pastora Renata Vieira. Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer de todo o coração a você que assistiu o meu primeiro vídeo dessa série Raízes da Homossexualidade. Eu quero declarar que eu estou bastante surpresa, tá, com a repercussão do vídeo, já que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre o tema. Milhares de pessoas já assistiram e diante dele eu recebi tantas mensagens positivas, sabe, que alcançaram inclusive as minhas outras mídias digitais. Então eu quero agradecer de todo o coração e dizer, gente, cada mensagem, cada comentário, para mim, foi motivo de alegria, foi um incentivo para que eu aprofundasse ainda mais no tema e realmente é muito bom você ver o resultado daquilo que você está plantando, né? Então, meu muito obrigado a você que realmente está comigo desde o primeiro vídeo. Eu quero aqui fazer um esclarecimento antes de entrar no tema propriamente, que você precisa entender, parece óbvio, mas é bom que eu esclareça. Se você está completamente resolvido quanto à sua sexualidade, esse vídeo não é direcionado para você, tá bom? Assim como nenhum outro vídeo dessa série Raízes da Homossexualidade. Esse material, gente, está sendo produzido com muito carinho e muito amor para aquelas pessoas que ainda têm questões, dúvidas em relação à sua sexualidade, tá bom? De alguma maneira, essas pessoas ainda querem respostas sólidas, né, para ser equipada de conhecimento, não só para si mesmo, mas também para ajudar outras pessoas que elas conhecem e que têm questões em relação às suas sexualidades. Muitas vezes é até dentro da família, né? Não importa, dentro ou fora da família. Dito isso, eu quero encorajar você, gente, para assinar o canal, para que você tenha conhecimento de todos os vídeos que nós vamos estar postando diariamente sobre esse tema, tá? Ativa o sininho, porque aí você vai receber as notificações dos conteúdos novos, né? E se puder, compartilhe com mais pessoas, para que através da sua vida, outras pessoas também possam ser alcançadas, tá bom? Esse não é um vídeo religioso, mas como pastora que sou, eu preciso esclarecer. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, eu sou pastora. Estudei nos últimos 20 anos da minha vida muito profundamente e de maneira muito assídua sobre o tema desvios da sexualidade, principalmente em relação à homossexualidade, já que eu sou uma pessoa que praticava homossexualidade na minha adolescência e durante grande parte da minha fase de jovem adulta, vamos dizer assim. Então, gente, eu não estou falando só daquilo que eu estudei numa sala de aula, mas também através das minhas experiências, como alguém que já viveu as lutas e as questões em cima da minha sexualidade propriamente dita, tá bom? Eu não estou querendo aqui, gente, por favor, desqualificar nem a igreja, tá bom? Nem psicólogos, nem pessoas da área médica, psicológica, que são especialistas no assunto. Eu acredito que cada pessoa fica no seu quadrado e eu aqui, como alguém que estudou comportamento humano e que trabalha em cima de casos sólidos, reais, e eu estou o tempo todo lidando com pessoas que têm problemas quanto à sexualidade, não só como eu tive, mas também nas variantes desse problema, porque não é só da homossexualidade que eu vou tratar nesse vídeo, mas também todos os outros desvios. Então, eu quero dizer para você
que a minha vontade, a motivação do meu coração nesse momento não é desqualificar você. Mas eu quero te equipar de conhecimento dentro de uma ótica que vem de mim e da minha experiência, tanto pessoal quanto no meio ministerial, para que você entenda de uma vez por todas que existe um problema, não só dentro quanto fora da igreja, mas de uma maneira muito mais nítida dentro da igreja hoje em dia, né? E eu tenho uma sensação forte de que pastores, líderes espirituais da atualidade, que têm intimidade com o Senhor, já entenderam essa realidade, eles sabem da necessidade de abordar o tema, e nós não podemos ficar esperando com que esse tema chegue até nós. Na verdade, esse tema já está entre nós, certo? Então, na verdade, gente, eu quero esclarecer para vocês o seguinte: o menor dos problemas hoje quanto à sexualidade é a homossexualidade. Porque são muitas nuances dentro da sexualidade aonde nós vemos desvios, tá bom? Não dá para falar sobre sexualidade deturpada e as raízes mais profundas dela sem antes eu começar a meditar com você um pouquinho sobre identidade, tá bom? O problema da identidade pessoal é formulado com a pergunta assim, olha, quem eu sou? Eu quero comparar avaliações, posições sobre o tema complexo, tá? E eu quero tratar, inclusive, de filósofos, pessoas que não estão dentro do meio religioso e que, de alguma maneira, acrescentaram muito nos meus estudos a respeito do assunto. Foram imprescindíveis para que esse conteúdo fosse formado para você. Quero falar, por exemplo, daquele filósofo Paul Ricoeur, no seu livro O Si Mesmo como um Outro. Tá? É um livro muito interessante, eu devo deixar aqui o link para vocês como referência. Tem outro filósofo, que na verdade esse foi historiador e bem mais conhecido, que é o Foucault, Michel Foucault. Ele trata muito desse tema naquele livro que ele escreveu sobre a microfísica do poder. É um livro onde ele fala bastante da identidade, né? E ele combate alguns itens, algumas coisas que são apregoadas todos os dias a respeito da homossexualidade. É bem interessante e nós sabemos que Foucault não era um religioso, tá bom? Outra pessoa é o sociólogo Zygmunt Bauman. Tá? Ele tem um livro que se chama Identidade. E esses autores, gente, eu escolhi a dedo porque eles têm estudos profundos e posicionamentos que, apesar de conflitantes, eles são extremamente fecundos para resolver esse problema. Nesses autores, o problema da identificação, ele é tratado dentro dessas perspectivas contemporâneas. Então, assim, eu não estou falando de tempos antigos ou do século passado. Na verdade, eu estou falando de temas atualizados e vocês talvez vão reconhecer na sua vida coisas que eles trataram nas suas teses, tá bom? A complexidade do problema da identidade pessoal, gente, dessa coisa de quem sou eu, é um problema que envolve diversos níveis e estratos, tá bom? Porque eu tenho que olhar o aspecto psicológico, o aspecto social, nacional, cultural, biológico. Não basta, gente, declarar o meu nome e o meu sobrenome. Eu preciso dizer que você não é a sua carteirinha, né? Será que se você olhasse de maneira introspectiva, interna, psicológica, mas também acrescentasse fatores sociais, culturais e até biológicos, será que isso era suficiente para você manter uma resposta complexa e sólida sobre quem é você? Ou será que você precisaria de ser relembrado e reconstruído dentro de fotografias, objetos simbólicos, lembranças do seu passado, para você rememorizar e reviver o que você já viveu? E isso faria com que você teria uma resposta mais sólida e mais assertiva de quem é você. Então, assim, em que medida o quem sou eu é subjetivo e até que ponto eu sou também definido pelos grupos sociais que eu pertenço, pela minha família, pelo bairro, a região, o país, a classe, a raça. Eu tomo consciência alguma de quem eu sou quando o outro me acolhe com uma expressão prazerosa ou me repele com uma expressão de repulsa. Isso depende da minha cor de pele, dos traços do meu rosto, do meu tipo de cabelo, do valor socialmente atribuído à minha forma física. Ou seja, a minha identidade, gente, resulta da mistura de natureza
e sociedade. Assim como um corpo negro é depreciado numa cultura que valoriza o corpo branco. Assim como um corpo albino é tratado com violência numa sociedade negra. Se o meu corpo não é bem recebido e eu posso alterá-lo com cirurgias para torná-lo mais aceitável, será que isso vai alterar a minha identidade? Eu posso continuar sendo quem eu sou ou ter a mesma identidade, ainda que eu altere o meu corpo de maneira a mover o original que nasceu da sua mãe? Será que o quem eu sou depende do meu corpo, do meu fenótipo, do meu capital genético? Ou ele é somente uma síntese das combinações aleatórias dos DNAs dos meus pais, ou talvez até de toda a minha árvore genealógica? Quem sou eu? Quanto ao meu gênero, a minha sexualidade, eles são dados pela natureza, ou eu posso escolher ser homem, ser mulher, ser gay, ser bissexual, ser transexual, ser todos os afins que existem hoje em dia. Em que medida a identidade depende da minha consciência de me definir? Sabe o que Sócrates falava? Ele sugeriu como caminho de sabedoria você conhecer a você mesmo. Ou você colocar aquela frase, tome conhecimento e consciência de quem você é para que você entenda a sua identidade. Isso foi um pensamento de Sócrates, bem famoso e estudado no campo da filosofia com amplitude. Mas eu ainda quero questionar você. Seria esse o caminho ideal para você compreender a sua identidade? Veja bem que eu não estou aqui favorecendo nem quem é, nem quem não é, do aspecto espiritual ou religioso. Eu estou aqui colocando situações de questionamento que você deveria se perguntar, tá bom? Os neurocientistas, gente, procuram a resposta na estrutura, no funcionamento do cérebro, porque eles consideram que o centro conservador e agenciador da memória, o órgão responsável por escolhas e decisões, eles consideram que está ali. Para eles, o quem eu sou depende da qualidade genética, da saúde e também do treinamento do seu cérebro. Além dessas dificuldades, a mistura dos estratos psicológico, social, cultural, genético e pior que isso. Vivemos num tempo que a experiência temporal de fragmentação, separação, esquecimento, dispersão, descontinuidade, transformação. Gente, é tanta coisa que vai formar a sua identidade que o tempo, na verdade, nos separa em experiências passadas e múltiplas, né? Nos põe em direção a futuros inesperados, porque a partir do momento que você começa a viver a sua vida, ainda que você planeje muito bem, você tem um futuro inesperado. E apesar de tudo isso, concomitantemente, você está se constituindo nesses fragmentados parte de tempo. Ou seja, deixa eu te explicar, tá complicado, né? Talvez você não se lembre de tudo que você viveu para poder me dizer exatamente qual a sua identidade. Na verdade, as experiências mais fortes e mais traumáticas da sua vida, de uma maneira natural, gente, elas se dissipam. A forma como o nosso corpo funciona é o seguinte, ele mesmo vai eliminando situações e coisas que nos trouxeram dor e sofrimento. Deus é perfeito, gente. Oh, meu pai, não posso colocar o religioso nisso, mas eu preciso te dizer que o seu cérebro naturalmente lança no esquecimento grande parte do que você vive. Deixa eu te dizer, na medida que nós podemos nos lembrar de quem nós fomos ou dizer quem nós fomos, a minha identidade, então, seria definida pelo que eu fui e ainda sou ou pela minha expectativa de quem eu quero ser? Qual dimensão do tempo definiria a sua identidade? O passado ou o futuro? Se for o passado que te identifica hoje, então quer dizer que você está dizendo, eu vou perseverar o mesmo e eu vou ser sempre o mesmo até o fim da minha vida, porque eu não admito mudança. Essa é uma posição assim bastante conservadora que valoriza a tradição e se recusa a mudar. Nessa perspectiva, então, você quer ser fiel àquilo que você sempre foi e você se recusa a viver em novidade. Você não vai mudar, você não vai ter transformação de pensamento durante o decorrer da sua vida. Essa vai ser você até o fim da sua história, ok? Mas
Mas se o seu futuro te define, então quer dizer que você vive numa insatisfação, numa angústia, numa inquietação, porque você tem aquilo que você tem sido, mas também tem aquilo que você gostaria de ser, numa vontade de mudança, porque você está visionando o futuro, ok? Então pensa só, o desejo de ser outro, de inovar, de mudar, vai fazer até com que você despreze todo o seu mundo ao seu redor, todo esse seu mundo autêntico, né? E deseje ser outra pessoa. Então, assim, por outro lado, o passado e o futuro não podem definir a sua identidade separadamente. Sabe por quê, gente? Porque eu não posso ser sempre o que eu fui, porque nós, seres humanos, somos dotados dessa capacidade de mudança, né? Mas também eu não posso nem me tornar tudo que eu quero. Sabe por quê? Porque eu não sou tão prisioneiro do passado, o Senhor nos fez livres, e eu não estou aqui espiritualizando nada, mas eu quero esclarecer que o livre-arbítrio é uma questão de obviedade, mas eu também não sou tão livre que eu posso me tornar o que eu quiser, como eu disse para vocês sobre aquela dialética da Leia T no meu vídeo passado. Se você quiser, pode ir lá assistir, que ela se mutilou, ela fez uma cirurgia de mudança de sexo, ela saiu do país para se submeter a tudo isso, passou por grande sofrimento, passou por grande luta, se arrependeu e ainda não se sente mulher, porque o que faz uma mulher, literalmente, não é só a genitália. Entende isso? Então, assim, talvez você possa supor que a sua identidade seja construída entre o passado e o futuro. Contudo, se você está olhando por essa dialética, você talvez não conseguiria definir somente no presente quem é você. Você teria que olhar por um olhar de ruptura com o que você foi e com aquilo que você deseja ser. Talvez por isso Paulo, um grande apóstolo, né, gente? Nós sabemos que ele escreveu tantas partes do Novo Testamento, na verdade, mais da metade. Ele disse assim, olha, eu tinha questões sobre identidade também. Sabe por quê? Porque ele mencionou várias vezes, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ele fala isso em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Paulo, quando mencionou isso, ele está dizendo, ainda que eu não me identifique como alguém que eu gostaria de ser, ainda que eu tenha problemas na identidade daquele que eu fui, eu, graças a Deus, já não estou mais lá. Eu me esqueço daquilo que eu fui, mas eu prossigo para aquilo que eu quero ser. Tudo isso, gente, está falando de identidade. Só que sabe qual o verdadeiro problema que define uma pessoa como homem ou mulher? O problema é que as pessoas não estão abertas a ter discussões sobre o assunto. Nem mesmo à luz da Bíblia, tá? Porque se eu não tenho a luz da Bíblia, então quer dizer que eu tenho outras luzes que estão me mostrando e definindo o que é um homem e o que é uma mulher, certo? Isso vai de encontro, sabe com o quê, gente? Com o iluminismo. Essa teoria humanista é a teoria da agenda dos nossos dias de hoje. O interessante dessa teoria humanista é o seguinte, ela admite a participação do homem em tudo, mas ela não admite a participação de Deus no assunto. E todas as vezes que alguém vem conversar com você e disser, tirando Deus, o que mais você pode me mostrar sobre esse assunto? Na hora, você deveria já acender no seu cérebro uma luz vermelha, que mostra que não há como retirar Deus se eu não tenho poder de autocriação. Foi você mesmo que se colocou dentro do ventre da sua mãe? Será que você mesmo pode escolher quanto tempo você tem de vida? Será que você tem o poder de realmente dominar a sua vida, já que você diz que é tão sua? A verdade, gente, é que aquilo que Deus abomina, uma vida toda para a raça humana, é justamente esse princípio de idolatria, que é o retirar Deus e eu sou o Deus. Eu sou aquela pessoa que domina e que tem o poder de escolha sobre a minha própria vida, sobre a minha própria escolha. Parte desse princípio, aonde você
seja mesmo as pessoas que estão odiando ter que admitir a presença de Deus, a existência dele, elas estão de alguma maneira exercendo adoração a uma deidade, que é justamente a adoração de você mesma, misturada a outras coisas, inclusive o hedonismo. Por quê? Porque eu amo sentir prazer e eu amo amar sentir prazer. E isso, gente, traz para mim uma grande tristeza. Na verdade, a minha maior tristeza é que o homem está casado com uma mulher e a mulher está casada com um homem, mas eles têm a obrigatoriedade de ouvir um fundamentalismo de alguém que pensa diferente, porém, as pessoas que pensam diferente de nós não estão dispostas a ouvir o outro lado da moeda. E o que uma pessoa que está do outro lado da moeda, como o pessoal ativista do LGBTQIA+, e todos eles dizem assim, olha, eu não entendo como pode ter gente que pensa tantos absurdos a respeito da homossexualidade. Aí, nessa hora, eu falo para você mesmo, de coração, você não entende mesmo. Porque você está numa outra perspectiva. Assim como o milionário branco jamais pode compreender a perspectiva de um negro pobre, porque ele está vivendo dentro de uma outra realidade, numa outra perspectiva de vida. Eu não sei se você compreende, gente. É uma outra implicação, uma outra forma de pensar. É uma outra forma de receber e perceber o mundo. Então, o movimento LGBTQIA+, gente, tem que entender que existe uma outra perspectiva além dele. E que por mais que nós buscamos colocar a responsabilidade da decisão de algum momento da nossa vida em praticar a homossexualidade, se justificando como algo que nós não tivemos poder sobre, já que nós nascemos assim, nós não decidimos, então eu retiro de mim qualquer tipo de poder decisório. Quer dizer que, de verdade, eu não tenho poder de escolha, eu sou aquilo que eu sou. Talvez assistindo o meu primeiro vídeo, Raiz da Homossexualidade, o meu vídeo anterior, eu vou colocar o link abaixo aí para você, talvez você pode perguntar qual o cabimento tem, gente, de afirmar que decepções tanto com a figura paterna ou com a figura materna, podem interferir na minha identidade sexual. Gente, na verdade, através de experiência, lidando completamente, de maneira direta, com pessoas de desvio sexual, homossexuais, gays, pessoas de várias nuances, né, fluidos, eu posso contemplar plena confirmação de que se você se decepciona com seu pai ou com a sua mãe e você começa a mudar sexualmente a sua mentalidade, você começa a buscar se ver de forma diferente. O que eu mais percebo, gente, nas falas de homossexuais do gênero masculino, chamados gays, por exemplo, são muitos que têm a tendência justamente de confirmar a decepção com a mãe e essa busca dele, ainda que de maneira inconsciente, substituir a mãe, se feminilizando. Você se decepciona com a mãe e você se torna um homossexual subconscientemente, porque você quer substituir a figura dessa mãe que tanto te decepcionou. Na verdade, gente, existe uma subconsciente tentativa de ser melhor do que a sua mãe. Muitas vezes o que acontece é que no princípio dessa dinâmica, eu não preciso assumir um papel específico nessa dinâmica toda. Mas eu já começo a mudar a minha identidade mental, porque tudo que nós praticamos primeiro muda aqui dentro. Até porque, para eu me transformar num homossexual, primeiro eu mudo a minha identidade mental, numa linha de raciocínio que faz mais sentido para mim, que eu me identifico mais. E depois disso, gente, vai nas minhas atitudes, vão nos meus hábitos, nos meus desejos. Nós desejamos aquilo que faz mais sentido para nós. Entende isso? Qual o problema foi gerado dentro dessa sociedade? É que por falta de informações, de estrutura, a igreja, que era aquela formadora de opinião, que tinha princípios e valores retos diante de um princípio bíblico, tá? Dentro de uma sociedade que tanto precisava de esclarecimentos, ela não conseguiu dar as respostas, as orientações que os pais ou que as famílias precisavam. Então, dentro dessa perspectiva religiosa, realmente, gente, nós começamos a santificar a heterossexualidade, como se ela cobrisse multidão de pecados.
sem admitir a existência de várias caixas dentro da prática da heterossexualidade. Quando eu trato do desvio sexual, gente, e dos problemas da humanidade em relação aos seus desejos mais profundos, eu estou 100% tratando de problemas que abrangem pornografia, adultério, fantasias sadomasoquistas, libertinagem, perversão dentro de vários níveis, tá? Mas, infelizmente, só onde as pessoas têm esses desvios, esses desejos, é que isso é exposto, porque a maioria deles é de uma maneira muito enrustida. E nós temos, gente, nuances de pessoas que têm atração por animais, que têm atração... Não estou aqui comparando, eu estou aqui dizendo desvios sexuais. Eu estou falando para você que não é só da homossexualidade que eu estou falando de raízes de vários desvios, ok? Tipo, não é preto no branco, porque definitivamente as nossas escolhas não estão muito bem pavimentadas em apenas gostar de homem, ou gostar de mulher, ou gostar dos dois. É por isso que quando eu estou tratando de sexualidade, eu não falo somente da sexualidade dentro da homossexualidade, mas eu quero mais do que isso, eu quero tratar de identidade. Aí sim eu posso entrar nas escrituras, porque a Bíblia não fala do assunto da homossexualidade, ela grita. Jesus falava muito sobre identidade. Se você bater o plano criacional do Senhor, você já vai entender muitas coisas sobre a sua identidade e ponto. Talvez você ainda não enxergou nas escrituras palavras que você gostaria de ver, de ler, da forma como você entenderia. Mas elas estão lá. E o mais interessante é que Jesus trata as coisas num nível muito mais elevado que nós. Sabe, você vê quando perguntam para ele sobre o pecado do adultério, a resposta dele denuncia os pensamentos mais profundos e elevados que ele. Ele disse assim, ele já começou, na verdade, né, gente, a tratar daquilo que passava pela imaginação da pessoa. Ele disse assim, olha, quando você dentro do seu coração se imaginar como uma mulher que não é a sua, você já cometeu adultério com ela. A coisa é muito mais do que somente um padrão religioso. Entendeu isso? No presente, gente, existem 3 forças ao mesmo tempo que não só constroem, como reconstroem a sua identidade. É o sexo, o dinheiro e o poder. Por mais que você queira ser definido pelo seu passado, por mais que você queira ser definido por uma utopia, por um horizonte ético, por mais que você queira acreditar que você é incorruptível, você é uma pessoa fora do padrão, existem essas 3 forças impulsivas, instintivas, que em um instante são capazes de abalar, fissurar, desintegrar, pôr um xeque-mate nos seus valores e nos seus princípios, que até então nos orientaram na construção daquilo que nós queríamos ou imaginávamos que éramos. Diante dessa oportunidade, eu preciso falar para você da satisfação do desejo sexual. Que tudo que nós acreditávamos, gente, cai por terra quando nós somos expostos a situações onde essas 3 dinâmicas entram em nós. E isso é bíblico, tá? Você tem a certeza de que você, por exemplo, não é um pedófilo. Você tem a certeza de que você não se prostituiria. Você tem a certeza de que você não praticaria incesto. De que não é um homossexual. Mas tenho certeza que algumas dessas pessoas, que eram padres, bispos, pastores, que se sentiam acima do sexo, cometeram atos de pedofilia. Há homens alfa que se descobriram em novas possibilidades de prazer, gente, sexual, em penitenciárias, por exemplo, ou em visitas em casas de sauna. Há mulheres, católicas ou não, cristãs ou não, evangélicas ou não, que queriam ser puras, virgens, e elas se tornaram ninfomaníacas, ou começaram a se prostituir. Eu estou falando de identidade no sentido de que isso ecoa no ser humano de uma maneira geral. Porque você pode se apaixonar subitamente por um homem ou uma mulher, deixar sua esposa e a sua família surpresa. Quantas vezes nós vemos pessoas surpreendendo a família inteira com a sua nova forma de ser? Contudo, gente, eu sugiro que nós vivamos num regime de sexualidade onde você olha para a Bíblia e começa a encontrar respostas sólidas.
Sabe por quê? Às vezes, você olha e diz, o nosso regime é muito restritivo. Sim, ele é restritivo. Sabe o que é isso? Ele é restringido somente a princípios bíblicos da palavra de Deus. E é isso que insistentemente nós queremos redefinir. Tem pessoas que querem redefinir sobre a falsa sensação de liberdade, que na verdade é só mais um aprisionamento, que ela pode definir qual o caminho e o rumo que ela vai dar ao próprio destino. Diante dessa oportunidade de ganhar muito dinheiro, quantas pessoas se tornaram corruptíveis? Diante da situação onde você está sozinho no deserto e encontrou uma menina menor de idade e você está sem relacionamento sexual por muito tempo, até que ponto você não seria alguém pedófilo naquele momento? Eu não sei, porque eu tenho exemplos de políticos, sindicalistas, socialistas utópicos que mudaram de ideia depois que a oportunidade apareceu para eles. Na verdade, pessoas que se diziam honestíssimas entraram para o tráfico, entraram para o crime e na busca de lucro, gente, eles traíram todos os valores que eles foram educados. Eu estou falando de identidade de uma maneira muito clara para você entender que quando você conquista o poder, quando você é dotado de possibilidades, só aí você consegue entender qual a sua identidade. Entende isso? O presente, ele pode alterar tudo que eu fui e tudo que eu desejo ser. Se eu tiver acesso ao sexo, ao dinheiro e ao poder, sobretudo o poder, que pode facilmente servir a pessoa de sexo e dinheiro. E aí eu posso, num piscar de olhos, desintegrar todos os projetos pessoais, tudo aquilo que eu achava que eu tinha experiência histórica e que era parte da minha identidade. Na verdade, eu quero tratar com você o seguinte, o que é liberdade para você? Todas as vezes que eu estou falando de identidade, eu tenho receio porque eu não quero me identificar a algo que me apreenda. Porém, e eu acho que esse é um dos maiores problemas da sociedade hoje. As pessoas estão usando o termo fluido para dizer eu fluo porque eu não me aprisiono em nada, quando na verdade esse é o próprio aprisionamento, onde eu não entendo quem eu sou, eu não tenho identidade. Muitos homossexuais, gente, afirmam que não querem ser mulher, por exemplo, mas eles querem apenas a liberdade de exercer o direito de serem quem eles quiserem ser. Alguns até afirmam que não querem ser mulher e eu acredito. Porque realmente eles não querem ser mulher fisicamente, apesar de alguns chegarem no ponto da mutilação, como eu comentei no meu vídeo da Leia T. A hora que eu entrar nesses níveis de desvio sexual, eu vou falar na raiz profunda, tá, da sexualidade para te mostrar que muitas vezes tudo isso é um sintoma para substituição da figura feminina. É uma substituição emocional. Eu não estou falando que um gay quer se tornar uma mulher fisicamente. Até porque não seria possível. Mas eu estou dizendo que emocionalmente é exatamente isso que ele quer se tornar. Por quê? Porque ele se apaixona por homens, justamente exercendo o papel de mulher, apesar de não admitirem jamais ter vontade de ser uma. Quando nós olhamos para a defesa de Freud, Sigmund Freud, não sei se você conhece, sobre a variação das reações humanas, quando descobre a discrepância que existe entre o que eu sinto, que sou, emocional e psicologicamente, e o que eu realmente sou a partir do momento que eu nasci do ventre da minha mãe. Isso aí, gente, trata justamente de um processo de sofrimento emocional. E se não emocional, no presente momento, essas reações são conhecidas como passadas, totalmente dentro de frutos, feridas emocionais que foram vividas no passado de uma maneira que são exemplificadas em como você foi criado, em como você foi criada. Existe uma construção emocional mental, tá, de caráter dentro dessa primeira infância. Então, gente, a verdadeira liberdade, será que ela está diretamente ligada na descoberta da minha identidade? Será que é isso que o Senhor quis dizer quando ele disse da palavra lá em Gálatas 5, assim, olha,
permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo vos libertou. E não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Por que será que o Senhor estava falando justamente disso? Permanecer na liberdade pela qual eu vos libertei e não vos colocai debaixo do jugo da escravidão. Quer dizer que nós já nascemos livres, homens, mulheres. E aí eu não permaneço nessa liberdade, mas com a desculpa de ser livre, numa falsa pseudo-liberdade, eu me coloco num jugo onde eu nunca vou alcançar aquilo que eu desejo. Homossexualidade, gente, desde o dia 17 de maio de 1990, nós sabemos, a OMS já retirou esse prefixo de ismo, né, homossexualismo, da CID. Então, a partir daí, você substituiu o termo homossexualismo por homossexualidade, uma vez que dentro do contexto médico, o ismo quer dizer doença. Então, quer dizer, você fala reumatismo, raquitismo. Então, não se utiliza ismo porque não é considerado doença. E nós sabemos que vários autores e psicólogos no passado teorizaram a homossexualidade e disse que ela poderia ter origens psicológicas, frequentemente ligadas a um desenvolvimento precoce e também a traumas, tá bom? Tem figuras notáveis falando a respeito disso, gente. Freud, novamente, ele disse assim, olha, ele não considerava a homossexualidade intrinsecamente patológica. Ele acreditava que ela resultava de fatores do seu desenvolvimento infantil. E aí vem um outro cara que eu admiro demais, o Joseph Nicolosi. Ele é um defensor da terapia reparativa. Uma coisa que já não existe mais, porque proibiram. Mas ele afirmava que a homossexualidade, gente, muitas vezes resulta de dinâmicas familiares, necessidades emocionais não atendidas. Gente, eu tô falando de um homem que não teve nada a ver com a religião, tá? Vamos para o terceiro, Irving Bieber. Ele era conhecido pelo seu trabalho sugerindo que a homossexualidade poderia surgir de relacionamentos problemáticos entre pais e filhos. Olha só, gente, acima de todos os homens e mulheres que já filosofaram com seus conceitos a respeito da homossexualidade, eu quero ressaltar o exemplo de Cristo, que discipulou por convivência. Sabe o que é? É que às vezes nós vemos as pessoas falarem tanto como deve ser, mas nós não assistimos um referencial que os filhos foram sendo criados numa discrepância entre o que é e o que deveria ser. O nível de importância da presença constante dos pais na vida do filho, e eu não estou dizendo aqui que os pais são aqueles que são responsáveis pelo desvio de sexualidade do seu filho, mas eu estou dizendo que ele é peça fundamental nisso. O nível de importância que Jesus deu foi do seguinte: ele veio na figura humana de Cristo para caminhar conosco. Esse é o nível de importância que Jesus ensinou e exerceu a paternidade. Eu vejo muitos erros, gente. Pais genitores que ensinam, mas não praticam. Talvez seja por isso que lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim, olha, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo não só ensinava, mas ele praticava. O maior problema do desvio das pessoas, não só dos filhos, não só das igrejas, não só dos seus lares, é porque princípios vêm sendo quebrados quando os pais são colocados numa posição onde ele usa o que eu nomeei de princípio dos óculos escuros. Os líderes colocam também a vida deles numa posição onde eles utilizam dos princípios de óculos escuros. É aonde você coloca óculos escuros para ensinar o seu filho ou o seu discípulo de maneira bonita. Mas eu retiro os óculos para viver a minha vida sem praticar as palavras que eu estou proferindo. E os filhos não são bobos. Os liderados não são bobos. Discípulos não são bobos. Eles veem tudo, gente, de forma consciente ou inconsciente. Então, assim, como eu trato a homossexualidade como sintoma? Quando eu entendo que a homossexualidade por si só, ela não é uma atitude, mas ela é fruto de um processo pelo qual eu construo e sou construído.
Homossexualidade não existe na criança, gente, até porque a forma como a criança trata o órgão sexual é como ela trata o dedão do pé. Ela vai mexer na genitália ou no pipiu como ela mexe no cabelo, como ela enfia o dedo na tomada. Inclusive, se você quiser pesquisar mais, Foucault, um dos maiores filósofos do século passado, gente, questionou demais isso. Sabe, eu acho que nem os próprios ativistas do movimento estão confortáveis defendendo essa ideia mais. Hoje, quase ninguém defende essa ideia mais, dizendo que nasceu daquela forma. Até porque, gente, como você pode tomar um choque, você vai processar à medida que você vai crescendo no ambiente. Então, você vai sendo induzido, direcionado à sexualidade. Você falar de uma criança que já é cheia de trejeitos, como eu disse no meu primeiro vídeo, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque uma criança, quando se olha no espelho, ela não sabe nem que aquele é o reflexo dela. Existe um parâmetro que diz que a parte genótipa ou o genótipo está definindo o que vem a ser as atitudes comportamentais. Mas aonde isso se encaixa? Quando, durante o crescimento de uma criança, você pode dizer, nesse momento, ela começou a agir como um homossexual? Não há nada que defina um azul para o menino e um rosa para a menina. Isso são usos e costumes. E eu acho legal, porque isso vai dando à criança referências. Tudo bem, aqui não tem feminismo comigo ou masculinidade colocando o menino vulnerável a uma imposição da sociedade, ele não pode chorar, ele não pode agir com sentimentos, porque senão ele vai deixar de ser homem. Ninguém está falando isso. É importante as pessoas entenderem que no século passado, gente, quando as pessoas ainda olhavam para a sexualidade como um desvio, um transtorno, uma doença, o dano causado foi terrível. Naquela época passada, os médicos tratavam os desvios sexuais com hormônios. Hormônios masculinos, por exemplo, tentando fazer com que um menino vire homem. E por muitas vezes, gente, os efeitos colaterais resultaram em morte, ou em suicídio, ou em loucura mesmo. Depressão no último grau. Quantas pessoas? Eu tive um primo que se suicidou justamente porque ele imaginava que ele não tinha lugar no mundo. Ele tinha tendências homossexuais. Então, assim, gente, eles compreenderam isso na época. E graças a Deus isso não é defendido mais. Várias pessoas sofreram consequências desses tratamentos na época. Do ponto de vista da filosofia, gente, da mesma maneira, você conseguiria determinar muitas coisas, mas também não saberia dizer em qual momento foi definido a identidade sexual daquela criança. Em qual momento aquele corpo determinou a ação. A gente não consegue definir ou determinar se o gene A ou B me faz gostar dessa comida ou não, desse gênero ou não. Então, gente, é muito complicado você dividir o comportamento humano daquilo que é genético, daquilo que é construído através das vivências nossas no mundo. É como você afirmar que você gosta de brócoli, porque você já experimentou brócoli. Ou você afirmar que você gosta de brócoli porque você nasceu gostando de brócoli. Porque você nasceu numa família de vegetarianos que alimentava só de brócoli. Desde que antes de você entender por gente, talvez aquela mãe já enfiava brócoli na criança. Então, incessantemente, ela comia brócoli. Como a minha filhinha que debulhava a boca no brócoli com 6, 7, 8 meses. E depois que eu parei de fazer a dieta vegetariana na minha casa, por algum motivo eu me esquecia de comprar brócoli e hoje ela detesta. Eu quero dar exemplos para você que o ser humano passa a ser um produto do meio. Entende isso? É como você começa a observar uma pessoa e ver que ela vai sendo indicada no caminho. Então, eu começo a observar um homem gay, não só muitas vezes tem decepção com a mãe, mas ele nutre uma paixão, um amor genuíno pelo pai, que na maioria das vezes, ou ele é omisso, ou ele é ausente, mas é um pai aceitável aos olhos dessa pessoa. Então vamos dizer, em muitos casos, gente, o amor pelo pai, que às vezes pode não estar lá, pode não ser uma pessoa muito presente na criação daquele filho, junto com a sequência de
percepção que ele tem negativa da mãe, começa a construir uma postura homossexual completamente justificável do ponto de vista humano para aquela criança. Então, assim, existe uma indução consciente e inconsciente daquilo que eu devo me tornar. E assim, nós definimos as nossas metas, os nossos objetivos de vida, os nossos desejos. E é quando eu amo tanto meu pai, tanto, e ele se faz ausente, ou às vezes passivo, omisso, que eu decido que eu vou procurar um homem como meu pai, igualzinho a ele para cuidar de mim. Ou seja, eu começo a procurar em homens a figura do pai que eu tanto amo, mas que não estava tão presente como eu gostaria, que me deixou em conflitos com a minha mãe sozinho quantas vezes. E aquela criança provavelmente nem teve como se manifestar, porque ela não sabia o que estava vivendo. Então, gente, é assim como o conceito que eu tive pelo sexo oposto sobre amor. Eu tive um conceito tão deturpado de amor, porque, infelizmente, meu pai hoje é um homem maravilhoso, um homem de Deus, mas ele foi vítima do álcool por muitos anos e ele fez com que a gente crescesse presenciando violência e agressão. Então, eu tive muitos relacionamentos narcisistas, abusivos, agressivos fisicamente, emocionalmente, principalmente na área sentimental, às vezes com amigos. Porque justamente eu aprendi que o amor dói. Se é amor, dói. Se não doer, não é amor. Porque quando eu fui ensinada o que é amor, na linguagem do amor falada, verbalizada, ou através de referenciais de atitude, eu aprendi que o amor dói. Então, através das atitudes do meu pai, que sofria com a dependência do álcool durante uma vida inteira, o meu subconsciente, ele atraía tudo que ele estava acostumado a ter. Ainda que você não goste, se você gosta ou não daquilo que você aprendeu, não importa, você quer. A verdade, gente, é que quando nós, adultos, estamos ou vamos buscar um parceiro para viver a nossa vida, nós vamos querer ter do nosso lado pessoas que refletem os conceitos pelos quais foram imprimidos na nossa mente, independentemente de você gostar ou não. Seu cérebro compreendeu que se doeu é porque te ama, gosta de você. Se não doeu é porque não gosta de você. Não sei se você está compreendendo um pouco, assim, de uma maneira mais leve, o que eu estou falando para você. Como eu disse, é que literalmente existe um sofisma dentro do nosso coração, no nosso psique, daquela pessoa que pratica homossexualidade, onde eu simplesmente ignoro as raízes. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós a raiz do pecado. Eu quero que você parta para os próximos vídeos, porque eu vou estar falando com você a respeito disso. Qual o papel da família dentro dessa inserção onde eu formo a identidade daquela criança? Quais as implicações do exercício da paternidade e da maternidade que influenciam dentro do caráter dessa criança? E por que ela não consegue seguir os preceitos pelos quais no seu psique ela crê? Quando nós somos colocados numa postura de vulnerabilidade, onde não existe uma vigília, um equipamento ou uma rede de apoio, onde eu me coloco em vulnerabilidade diante daquilo que nós chamamos de tentação, o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, que até ele mesmo duvida. É incrível como a Bíblia trata disso e fala, olha, aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o que eu não gostaria de fazer eu vivo cometendo. Isso é algo que eu vou falar no próximo vídeo. Mas, gente, ninguém nasce dotado de um gene gay ou um gene de desvio de sexualidade. Nós vamos construindo e dentro de nós estão também construindo do lado de fora, por indução, embasamentos tanto mentais quanto emocionais. Eu acho interessante você fechar a porta do seu quarto e começar a escrever sobre a sua história. Com certeza você vai lembrar de coisas que você passou na sua infância, que o seu cérebro já havia esquecido. Você vai lembrar através dos gatilhos emocionais, através das fotos que você revê. Eu aconselho, de verdade, que você faça como um dia eu fiz.
Comece a pegar fitas, cassetes, tudo que você tiver na sua casa que te remeta à sua infância, para que você comece a entender como foi formado dentro de você, qual seja o seu desvio sexual. Porque tem uma raiz. Nós não podemos espiritualizar tudo, gente. A Bíblia diz que aquilo que é espiritual, mas existem armas carnais, armas que são munições imprescindíveis. O que eu estou falando aqui são coisas que já estudam há muito tempo, mas que eles não querem que você entenda, que você pesquise, que você saiba. E, de verdade, isso não é culpa sua, porque todos os dias você está sendo bombardeado por um sistema de uma agenda que está dentro da televisão, dentro do seu celular, através das mídias sociais e dentro dos próprios aplicativos de filmes, de sistemas hollywoodianos que apregoam a normalização daquilo que não é normal. Sabe por que não é normal? Porque se fosse normal, não traria os sofrimentos emocionais que você sente. Ou que aquela pessoa que você contempla vivendo essa questão de crise de identidade sente. Por quê, gente? Porque não foi para isso que Cristo nos formou. Ele te fez para ter paz com você mesmo. E se você, dentro de algum momento da sua história, da sua vida, deixou a desejar no quesito paz interior, se houve dentro de você algum incômodo, sonde o seu passado. Comece a fazer um trabalho. Você não precisa pagar 10 anos de terapia para se autoconhecer. É preciso você olhar para a sua história de uma maneira íntegra e verdadeira, sem mentiras, para que você se entenda. Essa é a verdadeira liberdade. Quando eu me conheço e eu conheço os porquês que eu me tornei quem eu me tornei. Eu falo para você com um coração extremamente feliz de te ter aqui até o final desse vídeo. Eu falo com o risco de ser cancelada, eu falo com o risco de ser exposta de maneira terrível, quando na verdade eu não gostaria, porque eu sou uma mulher casada, que tenho 3 filhas, que teve a vida completamente transformada, não só por Cristo, mas pelos conhecimentos que Cristo mesmo me ofereceu. Eu acredito, gente, na transformação completa dos desvios da sexualidade. E eu acredito na libertação profunda. Por hoje é só. Eu não tenho como falar muito porque são muitas informações e eu acho que eu já falei demais. Porém, eu creio que essa série vai trazer ainda mais edificação, porque na próxima série, no próximo vídeo, aliás, dentro dessa mesma série, eu vou entrar em todo aquele amplo conhecimento que eu tenho na área familiar. E eu acho que de uma maneira mais prática ainda, você vai conseguir compreender, e não só compreender, mas prevenir de que você veja o sofrimento não só nos seus filhos, mas nas pessoas que você ama com relação à sexualidade delas, tá bom? Eu paro por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela repercussão que o outro vídeo deu e eu vou buscar ler todos os comentários. Se você tem algum tema que você realmente acha relevante, que você gosta, por favor, mande para mim na minha mídia social, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Agora eu comecei o TikTok, né, gente? Vou me modernizando e eu falo para vocês, é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado na minha vida. Que você possa olhar para todas essas palavras ditas aqui com o coração aberto para aprender cada vez mais. Afinal de contas, uma cobra que não muda de pele morre, mas um ser humano que não muda de opinião deixa de ser um ser humano. Entende? Vamos ficar juntos até o próximo vídeo. Deus abençoe.